Olá, meu querido, bom dia. Tudo na paz, tudo na graça. Louvado seja o nome do nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma oportunidade que o Eterno tem nos dado para trazermos mais um entendimento sobre a palavra, sobre aquilo que ele tem e aquilo que ele pensa para nós. Nós agradecemos ao Eterno Criador por todos os momentos da nossa vida, por todos os detalhes da nossa vida. Veja bem, meu querido, continue se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like, compartilhando com outras pessoas, com outros grupos, né? Se você tem grupo aí, compartilhe, tá bom? Quando você se inscrever, dê ali o toque no sininho, na opção todas, tá bom, meus queridos? Meus queridos, o que eu quero deixar nesta manhã? Sem me esquecer que na aba dos comentários você deixa o seu comentário, que também é relevante, tá, meu querido? O que eu quero falar hoje, meu querido, nesse vídeo? Você aí, que tem um respeito imenso pela pessoa do nosso irmão Alberto Lírio, pelo carinho que você tem ao nosso irmão Alberto Lírio. Não é fácil preparar algum material, não é fácil escrever, porque eu faço assim, né? Eu escrevo, eu estudo bastante a Bíblia, para depois estar trazendo algo novo, pesquiso sobre várias coisas, né? Esse vídeo, inclusive, é fruto de uma pesquisa, não é? Então, eu achei interessante trazer esse assunto, porque muitas pessoas ainda não sabem, já que o meu público, né? Eu acompanho ali o meu público, que geralmente é entre 40, 50, 60 anos, né? Pode ter mais jovens também, mas eu agradeço de coração. Meu querido, você sabia que toda meta que existe no mundo, ela tem que ser sua própria. Você não pode fazer e nem basear as suas metas pela experiência dos outros. No sentido espiritual, isso faz uma grande diferença. Como que você passa a entender o preterismo? De que forma você passa a entender o preterismo? Meu querido, toda meta, ela tem que ser sua. Você coloca uma meta na sua vida e você segue. Você coloca uma meta na sua cabeça e você segue. E você vai fazer, você vai concluir, você vai chegar. É assim que funcionam as coisas. E nós sabemos. E no sentido religioso, não é diferente, queridos. Por que eu falo isso? Porque muita gente ele olha o preterismo com um olhar de desconfiança. Ele olha o preterismo, mas não levando em conta aquilo que é para levar em conta. Por exemplo, quando se estuda a Bíblia, nós temos que levar em conta tudo que tem que ser respeitado. Remetente, destinatário, não é? A cultura que o texto está inserido, as épocas, que é bastante imprescindível. Então, um exemplo que eu vou te dar. Imagine, queridos, um peixe que vive na água, ele não vive na terra. Um peixe, ele vive na água. Ele nunca saiu da água vivo para viver na terra, vivo. O peixe, quando sai da água, é porque alguém pega ele e é para morrer. Então imagine que um peixe que nunca saiu da água. Você acha que o peixe, ele sabe que vive na água? Você acha que ele sabe que vive na água? Por que eu falo isso, querido? Porque para ele saber que ele vive na água, ele precisa experimentar aquilo que não é água. Para ele saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Assim é com a religião
E assim é com as linhas de interpretação, seja ela futurista ou seja ela preterista, seja ela qual for. Claro que existem várias outras linhas, não é? Então, se você que aprendeu até hoje a ser futurista, a ter uma interpretação, respeitar essa interpretação futurista, como que você vai saber que você está acreditando em uma coisa que tem a possibilidade de não ser certa se você nunca saiu de lá, se você nunca experimentou uma outra linha de interpretação bíblica? Assim é com o preterismo. Você que sempre foi futurista, você sempre aprendeu, você sempre leu a Bíblia, futurizando tudo que está escrito. Mas você já parou para pensar? Ou você já parou para meditar? E você já parou para analisar que essa linha preterista, ela faz sentido? Ela tem alguma coisa de importante que está despertando o interesse das pessoas? Como que um peixe vai saber que ele vive na água se ele não sair da água? O peixe, ele não conhece outros mundos. Ele não conhece um outro habitat. Então, se o peixe sair da água para vir viver na terra, ele vai morrer. Porque na terra não funciona do jeito que ele vive. Ele precisa nadar, ele precisa do oxigênio, da água. Aqui também na terra tem, mas é para nós, os humanos. É para nós, as aves. É para nós, os animais. O nosso habitat é aqui na terra. Coloca o ser humano, olha só que paradigma interessante. Coloca o ser humano dentro de um quarto fechado, sem ventilação nenhuma, e tranca tudo ali para ver quantos minutos que ele consegue sobreviver. Poucos minutos. Por quê? Ele vai estar faltando para ele o oxigênio. Então ele vai morrer. Então o ser humano, ele nasceu para ser livre aqui no reino da terra. Mesmo quando ele se coloca no seu quarto para dormir, para descansar, tem que ter oxigênio ali. Alguma ventilação tem que estar circulando ali. Então, meu querido, se você vive nesse paradigma e você nunca saiu desse paradigma, você não sabe que vive em tal paradigma. Você pode estar limitado com esse paradigma. E que paradigma é esse que eu estou falando? O paradigma do sistema religioso. A religião, ela pegou várias pessoas, vários seres humanos, e colocaram um paradigma na cabeça desse ser humano de que nós só vamos para o céu se nós frequentarmos uma religião. É um paradigma. Alguém um dia disse para nós, quando éramos criança, que nós, se não frequentasse uma religião, iríamos para o inferno. É um paradigma. E essas coisas só são quebradas se a gente tentar viver uma outra experiência de vida. Ou não. Então a mudança de paradigmas, ela multiplica as possibilidades. Preste atenção. Sabe de onde eu tirei isso? Eu vou dar uns créditos aqui, não é? Que a mudança de paradigma, ela multiplica as possibilidades de um grande escritor, que eu estou lendo um livro dele, brasileiro, né?
o nosso amigo Mário Sérgio Cortella. Então, essa experiência, a gente tem que colocar ela em prática. Porque se a gente não tiver mudança de paradigma, nós não podemos mudar ou multiplicar as nossas possibilidades. Tem pessoas que os religiosos pegaram e colocaram numa caixinha de sapato e falou assim para eles: fica aí, você não tem direito nem de se mexer. É assim que acontece dentro das religiões. Meu querido, o que o outro pensa ao seu respeito não é problema seu, é problema do outro. Se o outro te acha feio, te acha bonito, pobre, rico, amarelo, não é problema seu, é problema do outro que pensa isso de você. Então, se você se preocupar com os outros e não tiver a possibilidade de multiplicar o seu conhecimento, o seu entendimento, você sempre vai viver preso nesse paradigma. Então, o que os outros pensam de você, ou ao seu respeito, a seu respeito, não é problema seu, você não tem que ficar preocupado com isso. É problema do outro que está pensando isso de você. Meu querido, eu já viajei tanto para esse Brasil, na época que eu tinha que desenvolver certa função de trabalho, né? E cada região do Brasil que eu chegava, eu aprendi uma cultura nova, uma coisa nova. Eu aprendi que no norte, um objeto que eu chamo de um nome, lá no norte eles chamam de outro nome. Eu aprendi que no sul, na região sul, eu fui até divisa com o Uruguai, eu aprendi que lá tem coisas que aqui no meu estado do Espírito Santo não tem o mesmo nome que tem lá no sul do Brasil. O que é isso? Quando você muda os seus paradigmas, você multiplica as possibilidades. Se você tem que dar satisfação de tudo aquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua própria vida. Então, tenta fazer isso na religião. Tenta fazer isso sobre tudo aquilo que você tinha aprendido. O bom, queridos, o bom do preterismo é o que o preterismo é mais um paradigma que as pessoas deveriam estudar para aprender, para entender o que esses ensinadores, o que esses irmãos tanto ensinam que nós nunca tínhamos ouvido. Você já prestou atenção que os preteristas, quando deixam algum estudo aqui, parece que nós estamos lendo outra Bíblia, mas não é outra Bíblia. É a mesma Bíblia. Qual é a diferença? É que os religiosos, os líderes, eles ocultam o verdadeiro entendimento e a interpretação da palavra para que você possa se libertar desse paradigma que você está preso nele. Aí que está a diferença. Então, tudo aquilo que você está fazendo, querido, você não está vivendo a sua vida se você tem que dar satisfação a tudo que você faz. Não, porque na religião é assim. Você não pode fazer nada se não pedir opinião ao seu líder. Você não pode vestir uma roupa, comprar uma roupa para sua mulher, para os seus filhos, se você não pedir orientação ao seu pastor. Não é assim que eles falam? Você não pode mudar de bairro se você não pedir orientação ao seu pastor. Deixa eu te perguntar, quem que verdadeiramente guia você? É o seu líder aqui na terra ou o Criador dos céus e da terra? Você foi feito para viver livre. Você foi feito para prestar obediência somente ao eterno Criador.
Então olhe o que esses líderes têm feito com você ou com as pessoas. Será mesmo que você tem tido vida própria? Será? Se você tem que dar satisfação a tudo que você faz? Ou de tudo que você faz? Será? Acho que não. Eu acho que não. Meu querido, lá dentro é um tal de mandar você fazer isso, é um tal de mandar você fazer aquilo, que só o eterno Criador para ter misericórdia. Cuidado, queridos. Sabe o que está acontecendo? Isso está te destruindo aos poucos. Porque você está preso num paradigma religioso que nem o próprio Criador impôs isso a você e nem a mim. Então, eu quero te falar uma coisa, que os líderes religiosos, eles que se acham tão santos, tão poderosos, tão servos do Criador, que eles acostumam a menosprezar toda a pessoa que talvez não tenha uma religião ou não seguem uma denominação. Eles menosprezam eu, você, porque não fazemos parte daquilo que eles ensinam, mesmo errado. Deixa eu te falar uma curiosidade. Existe um rapaz que eu não sei se ele frequenta uma religião, uma denominação, mas existe um rapaz no mundo que ele nunca bebeu álcool na sua vida. Ele é casado, ele tem filhos. Sabe por quê? Porque ele sempre pensa na dor que causou a morte do seu pai devido ao álcool. Esse rapaz, ele nunca fez, e ele diz que nunca vai fazer uma tatuagem, e ele é rico, milionário, talvez bilionário. Ele nunca fez, ele não faz tatuagem no seu corpo para poder doar sangue 2 vezes por ano. Porque se fizesse, não pode, não é? Esse rapaz, ele doa muito dinheiro para as escolas da Palestina. E todos os anos, ele doa mais de 3 milhões para alguns países da África que sofrem com a fome. Mesmo assim, queridos, esse rapaz, ele é chamado de egoísta, ele é chamado de arrogante e é um dos caras mais odiados e criticado. Sabe por quê? Só porque ele nunca desistiu de realizar o sonho do pai dele, que ele se tornasse o melhor jogador do mundo. E ele se tornou o maior jogador do mundo. Agora eu te pergunto, quantos paradigmas que essa família quebrou, que esse pai quebrou, ou que esse rapaz quebrou para que pudesse alcançar o seu objetivo? Você tem algum objetivo na vida? Eu tenho. A minha pretensão é essa: fazer as pessoas entender
como funciona e o que é o preterismo. Porque, segundo a história, quem não tem pretensão não tem objetivo. Você só tem objetivo se você tiver alguma pretensão. Então, ele quebrou todos os paradigmas na sua vida para que pudesse atingir ou realizar o sonho que era do seu pai, mas que ele falou: eu vou fazer de tudo, mas o meu maior sonho também é o sonho do meu pai. O maior sonho do meu pai também é o meu sonho. Então, querido, o que o outro pensa a seu respeito, você tem que parar com isso. Você achar que se você for estudar o preterismo para começar a entender, o seu pastor vai te excluir, o seu pastor vai te menosprezar, vai te expulsar do alçapão dele. Quebre isso, queridos. Quebre isso. Eu dei esse exemplo desse rapaz aqui para você entender o que é quebrar paradigma. Então, a mudança de paradigma, ela multiplica as possibilidades. Se você não tentar, você não vai conseguir. Porque tem gente que desiste antes de tentar. E esse rapaz é o Cristiano Ronaldo. Ele nunca bebeu um álcool na sua vida, porque ele sempre pensa na dor que o álcool causou à morte do seu pai. Esse rapaz, ele não faz tatuagem no corpo porque ele tem um compromisso de 2 vezes por ano doar sangue. Então ele não quer perder isso. Esse rapaz, ele ajuda muitas escolas na Palestina. Todos os anos ele doa mais de 3 milhões para os países alguns países da África que sofrem com a fome. Mesmo assim, esse rapaz, ele é chamado de egoísta, chamado de arrogante, e é um dos jogadores mais odiados e criticados do mundo, só porque ele nunca desistiu e realizou o sonho que seu pai tinha para ele, de se tornar o maior jogador do mundo. Então pense nisso. A meta tem que ser sua. O resto é falácia. Graça e paz e tenha um bom dia. Amém.